os pacientes idosos com necessidades especiais dentro da sala de espera, para não ter aglomeração. Hoje já não tem essa diferenciação, a gente já está conseguindo acomodar melhor a todos. O espaço lá é um pouco menor do que nós gostaríamos, então acaba tendo a impressão de superlotação, por causa da quantidade de pacientes que a gente quer atender, enfim, para atender aí um pouco da demanda do município. Mas nossa intenção é cada vez melhorar mais, inclusive no espaço físico, no atendimento. Quanto à preceptoria, o novo convênio prevê isso, prevê também a contratação de mais preceptores. A gente já tem uma vasta quantidade de médicos do Instituto, que são sócios proprietários do Instituto, que não são remunerados, que são os preceptores, porém, devido à falta de agenda, devido a algumas incompatibilidades com o Instituto, a gente está fazendo novas contratações de preceptoria para poder não acontecer mais esse tipo de falha. Garanto que em cirurgia não houve, tá? Talvez no ambulatório tenha acontecido justamente em algum momento, pode ter acontecido, mas em cirurgia não existe a falta de preceptor, tá? Isso é impossível acontecer. Mas agradeço muita atenção de todo mundo. Faltou mais algum item para eu esclarecer? Desculpa. Não? Obrigada, gente. Boa noite. Bom, só aproveitando, a Shirley já tinha comentado que ela vai passar para nós a lista de convênios que precisam ser preenchidas, as condições de acompanhamento de convênio. Isso é muito importante a gente fazer, e já Trombeta já se colocou aí à disposição, uma ótima notícia, que a gente precisa disso. Eu acho que, feitas as colocações, a gente pode, então, encaminhar a deliberação. Vou fazer o mesmo procedimento, que eu acho que a gente pode ganhar tempo e ainda dar conta do nosso ponto, né, que a vigilância vem trazer. Então, conselheiras, a gente pode começar, então, a aprovação. Quem vota a favor da aprovação, conforme o parecer do Conselho Fiscal, por favor, levante o braço. Quem vota contrário? Abstenção? Então, aprovado por unanimidade de convênio. Obrigado. E agora, obrigado, gente. O nosso ponto é a apresentação da dengue, né? Então, eu queria ver, Priscila, por favor. Aqui é uma questão importante. Essa apresentação da dengue, a gente solicitou justamente por uma demanda, o próprio Trombeta, numa reunião, colocou isso aí, outras pessoas reforçaram. Então, assim, é uma apresentação, a gente vai ver como é que vai funcionar o tempo, mas, Priscila, por favor, chega mais. Fica à vontade, se ficar melhor. Acho que talvez seja melhor se conseguir enxergar bem aqui. Boa noite. Gente, eu vou tentar ser bem breve, tá? Trago informações gerais e básicas sobre a dengue e também algumas informações epidemiológicas, tentar conversar e dialogar com todos que aqui estão. Pode passar. Bem, a gente tem a doença e a gente tem um lema de campanha que é uma vez por semana contra o Aedes, você cria o hábito e o mosquito não se cria. Então a gente vem trabalhando isso, inclusive nos folhetinhos, a gente tem algumas questões que foram entregues para vocês, para que a gente possa ficar fazendo isso, né, e trabalhar com essa temática. Pode passar. Então, a gente queria só esclarecer rapidamente que a gente tem um mosquito, que é o Aedes aegypti. O Aedes, ele tem um comportamento que ele gosta muito de sair para voar durante a manhã e no fim da tarde, tá? Ele geralmente não voa em nuvens, e é um mosquitinho que não faz barulho zunido no ouvido, tá bom? Então ele tem algumas características distintas. Tem as perninhas pretinhas e branquinhas, rajadinhas. Ele é um mosquito que transmite 3 doenças: a dengue, a zika e o chikungunya, tá? Então, infelizmente, a gente tem esse vilão aí que é o mosquito. Pode passar. A gente tem o site ele tá com informação vastíssima, tá? Aqui tem o QR Code, vocês têm aí o checklist, que é um dos materiais que está lá, para que a gente possa fazer essa luta aí contra o mosquito. Os principais sintomas são doenças virais,
transmitidas pelo mosquito. Inicialmente, elas têm sintomas muito comuns com outras doenças, então é importante o diagnóstico diferencial e é muito importante que busque o atendimento de saúde para que a gente possa, além de fazer um acompanhamento e tratar as pessoas que estão doentes, as equipes de vigilância também, a partir do caso, fazem todas as ações de campo de controle do mosquito, né? A gente tenta fazer com que o mosquito não nasça e fazer com que o mosquito morra se ele estiver infectado. Então, os principais sintomas são a dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, dor nos olhos, vômito e manchas no corpo, tá bom? Se apresentar esses são os principais sintomas dos munícipes de Campinas. Então, todas as fichas de notificação, a gente faz o levantamento e daí a gente transforma isso em números no painel. E são os sintomas mais comuns dos atendimentos neste momento na rede pública e privada do que está sendo notificado para a gente na vigilância. O vilão é esse mosquito, tá bom? Pode passar, Nilde. Ele tem uma característica de que ele tem fases de ovo, de larva. Essas fases larvárias, elas são desenvolvidas aonde? Na água, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, tira a água, não deixa a água parada, exatamente porque o mosquito, ele coloca o ovo num lugar que pode não ter água, então ele tem essa capacidade de identificar um local que potencialmente vai encher de água, ele coloca o ovo. Esse ovo, ele fica paradinho naquele lugar por até 1 ano, tá? Ele não morre se a gente não removê-lo. E daí, quando então tem chuva, ou enche o pratinho da planta, etc., esse ovo ele é ativado e daí ele passa para as demais fases. Por isso a importância da gente remover criadouro, tá bom? E daí a gente tem um complicador, fator complicador, que é a temperatura. A gente tem a temperatura diretamente relacionada com esse ciclo de fases. Então, se eu tiver uma temperatura mais baixa, em média 18 graus, esse mosquito vai demorar para fazer tudo isso daqui cerca de 36 dias. Se eu tiver temperatura média ambiente a 30 graus, esse ciclo demora 8 dias. Então, por isso que na época do calor, a gente fica lutando contra o mosquito e a gente não vence essa luta contra o mosquito, porque cada criadouro que a gente tira e é reposto, esse mosquito tem lugar para procriar, porque a chuva está aí, está quente, está úmido, e daí a gente não vence essa luta, principalmente quando está calor. Então, a nossa luta diária é a gente falar sempre, controlem os criadores, não deixe o mosquito nascer. Pode passar, Nilde. Então, ela, em geral, gente, a fêmea, o mosquito, ele se alimenta de seiva, de planta, tá bom? Mas a fêmea precisa do sangue para maturar os ovos, ou seja, para ela conseguir botar os ovos e mais mosquitos nascerem, ela vai precisar do sangue humano, então por isso que ela pica. E daí o que ela faz? Nessa fase onde ela está picando e botando os ovos, ela vai querer fazer o quê? Tá perto das pessoas e tá perto do criador. Então, se eu tiver na minha casa um criador, a mosquita vai ficar lá durante toda a fase de vida dela, ela não vai procurar outro lugar, tá? Ela só vai gastar energia para procurar outro lugar para botar os ovos se ali não tiver, tá? Então, é muito importante que a gente entenda essas duas coisas. Então, ela fica, geralmente, ela voa um voo de 100 metros, um raio de 100 metros, então o mosquito vai picar uma pessoa e daí vai voar ali bem pertinho, não vai gastar tanta energia. Se não tiver criador, aí ele vai um pouquinho mais para fora, tá bom? Uma fêmea aí, o mosquito dura em média de 30 a 35 dias e a fêmea ela vai disseminar o vírus quando ela pica, tá? Então a fêmea vai picar uma pessoa doente, ela vai ficar com o vírus dentro do corpo dela e conforme ela vai picando outras pessoas, ela vai passando a doença para outras pessoas. Por isso é tão importante que a gente controle esse mosquito, tá bom? E daí a gente tem alguns desafios que são N's em municípios grandes, né? Que é um município grande e heterogêneo, hábitos culturais na disposição inadequada do lixo e altas temperaturas que fazem com que a gente tenha essa proliferação mais rápida. E daí tem os impactos de afastamento, a diminuição de força de trabalho e impactos econômicos associados a essa questão. Bem, só para vocês entenderem, o mosquito, ele não nasce com a doença, ele não tem a doença. Ao picar uma pessoa doente,
ele fica infectado. E cada mosquito que for picando outras pessoas, uma vez infectado, até o final da vida dele inteira, ele vai passar a doença, tá bom? Pode passar mais um, Vanilde. E daí cada mosquito infectado vai picar outras pessoas, essas pessoas vão adoecendo. E por isso que a curva da dengue, ela começa devagar, ela vai aumentando, chega num pico máximo e começa a diminuir rapidamente. Pode passar. Então aqui tem um pouco dos exemplos das ações que a gente faz quando a gente quer interromper a transmissão da doença, mas a gente tem muitas ações que são feitas antes, quando o mosquito ainda não nasceu. São as ações de controle de criador, os nossos mutirões agora, usando estratégias de drone, comunicação com a população, com a imprensa, algumas informações em rede social, o comitê, através de algumas ações que são feitas com parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, o compromisso PMC contra as arboviroses, que é o compromisso da administração pública em olhar os seus prédios públicos, tá? Então a gente está deliberando também essas questões, e os alertas, que a gente emite alertas, que são alertas epidemiológicos com o nome dos bairros onde a gente tem chance de maior de transmissão da doença. Tudo isso está no site, tá? E aqui, quando a gente está atrás do mosquito infectado, a gente entra com uma medida adicional, que é a medida de nebulização, é a aplicação de inseticida. Por que a gente não passa inseticida toda hora, em todo lugar onde as pessoas adoecem? Porque inseticida é uma molécula, que é um veneno, e que se a gente ficar passando o veneno o tempo todo, o mosquito vai criar resistência a esse veneno. A gente já está na 5ª geração de molécula para conseguir matar o mosquito Aedes, porque ele vai criando resistência. Então, a ação da vigilância, ela é bastante cuidadosa no sentido de olhar o caso, avaliar aonde está esse caso, como que a gente vai fazer para passar, tirar todos os criadores, e daí, então, havendo necessidade, a gente entra com inseticida, tá? Quando a situação está mais controlada, a gente entra com inseticida na costa do aplicador, que entra na casa das pessoas para fazer essa aplicação, e quando a situação está fora de controle, daí a gente precisa matar um mosquito que estiver contaminado, a gente entra como medida adicional a nebulização veicular, que é o fumacê. A situação de dengue no Brasil, no estado e em Campinas não é diferente, a gente tem uma situação bastante preocupante. Esses daqui são dados do Brasil, tá? Então, ano passado, aqui, o ano passado, a gente tem dividido por regiões e a curva fazendo esse crescimento aqui, tá? O ano de 2024 já é um ano diferente, que tem um impacto bastante importante, e o início, vejam que aqui a curva, nas primeiras semanas do ano, eram menores. E em 2024, a curva nas primeiras semanas do ano são bem maiores, proporcionalmente. Então, isso quer dizer que a gente teve uma antecipação do início, o que mostra que a gente provavelmente vai ter um ano bastante epidêmico no Brasil inteiro. Aqui também é o Brasil, comparando os casos do ano de 2023 e 2024. Aqui escuro 2024. Vejam que a curva foi antecipada e, além disso, ela está maior. Pode passar. Aqui é o estado de São Paulo, como o estado de São Paulo está todo pintado, aqui é a região de Campinas, a gente está numa situação de alerta, nossa incidência está entre 300 e 1.000 casos. Isso quer dizer que a cada 100 mil habitantes, a gente tem aí essa média. Eu vou mostrar para vocês como estão os nossos dados de Campinas hoje. Bem, aqui, esse é o portal, tá? O portal, o painel, ele tem informações atualizadas, elas são atualizadas diariamente. A gente tem informações de dengue e chikungunya, tá? Hoje, na atualização de hoje de manhã, o município está com 9.447 casos, um óbito confirmado. Um óbito, ele ocorreu na semana 5, uma paciente, infelizmente, moradora do Jardim Eulina, que foi a óbito num hospital privado do município de Campinas. Pode passar, bonito. O mapa também, no painel a gente mostra o mapa por abrangência distrital. Então, hoje, no município de Campinas, desde o início do ano, a gente tem uma incidência maior na região sudoeste, tá? Com 1.628 casos
e uma incidência média do município de 596 casos por 100 mil habitantes. Pode passar, Ivanildo. Aqui a gente tem o mapa, né, agora por região de área de abrangência de centro de saúde, com destaque para o Eulina. Começou uma transmissão bastante importante desde o início do ano. Ela tem se sustentado a despeito das nossas ações de mobilização. Infelizmente, a gente está com dificuldade. Pode passar. Aqui é o município de Campinas. Mesmo gráfico que o Brasil apresenta, a gente está com a curva exatamente igual ao que está acontecendo no Brasil, 2024, chamando atenção por conta da incidência, da curva ter começado antes e está maior. Aqui é só uma comparação com o nosso pior ano epidêmico, que foi o ano de 2015. É a curva azul, tá? O ano de 2015. E aqui, em vermelho, o ano de 2024. Então, nas semanas iniciais do ano, a gente já tem um índice maior do que em 2015. Em 2015, a gente encerrou o ano com 60 mil casos, tá? Então, a gente tem feito todas as ações estratégicas possíveis dentro da administração pública para que a gente consiga intervir, bloquear isso. Mas, infelizmente, se a despeito das nossas ações a gente continuar tendo transmissão, a gente vai ter um ano bastante complicado. Aqui a temperatura, como está diretamente relacionado, desde 2 de outubro a gente mantém condições climáticas adequadas para que o mosquito se prolifere. Então, infelizmente, desde outubro do ano passado, a condição climática predispõe a gente ter uma piora dessa situação. Pode passar. Daí a gente tem um outro agravante, que é a co-circulação viral. A gente nunca teve uma situação na história de Campinas de circulação de 3 sorotipos, que a gente saiba, né? Então a gente já tem Campinas, a circulação do vírus tipo 1, 2 e 3, e chama atenção locais como o Rio de Janeiro com circulação do vírus 4. Então, se uma pessoa for para o Rio de Janeiro e voltar infectada, a gente tem chance de ter co-circulação dos 4 sorotipos juntos. Isso é bem preocupante porque aumenta a chance de gravidade do paciente. E a quantidade, porque a gente... E a quantidade de casos, exatamente. Porque quando a gente tem uma doença, a dengue, você tem dengue por um tipo, é o vírus da dengue. Mas ele tem 4 subtipos. Então, você pode ter dengue 4 vezes. E cada vez que você tiver dengue, a chance de gravidade aumenta, tá? Então, isso é importante que a gente tenha. Então, as pessoas que já tiveram dengue anteriormente, elas nunca mais vão ter dengue por aquele sorotipo. Mas elas vão poder adoecer novamente por outros sorotipos. Pode passar, Então, aqui tem um material também disponível no site para informação, card de WhatsApp, informação, enfim, a gente tem muito material e está bastante bacana e disponível para que vocês possam acessar. Aqui tem um vídeo rápido, mas eu acho que eu não vou passar, a menos que a gente tenha tempo, mas eu acho que está bem curto o tempo, né? Não é? Pode passar, Leonilde. Os principais criadores que a gente encontra, tá? É principalmente prato e pingadeira, pratinho de planta. A pessoa não precisa da chuva para o pratinho de planta virar criador, é só eu molhar a planta, porque daí ele vira. Então a gente encontra muito, tá? Pneus, eles são pneu é um criador em potencial, a gente tem, realmente ele é escuro, é quente, tem todas as condições para o mosquito se proliferar. Materiais recicláveis, descarte e obras, tá? A gente tem todos esses problemas aí. Vocês receberam, né, no checklist. O checklist ele traz os principais criadores e as principais medidas de prevenção para cada um desses criadores. E a proposta é que, como a gente está em época de calor, o ciclo do mosquito diminui o tempo, então a ideia é fazer e aplicar esse checklist uma vez por semana. Aqui um pouco das nossas ações que a gente tem feito. A gente tem um Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. Ele funciona já desde 2015, mas a gente está empenhado intersetorialmente a dar resposta da administração para os problemas da dengue, tá? A gente tem feito mutirões, e daí eu percebi que tem pessoas falando da questão
da manutenção das áreas, né, públicas do município. Então, a gente está em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, atuado nos mutirões, para que a gente consiga fazer a remoção de criadouro dos domicílios, o COFIT entrar para conseguir fazer a autuação dos terrenos baldios que estão naquela área, que porventura venham a ter criadouros, e os serviços públicos com o DPJ do DLU fazendo toda a limpeza da área. Infelizmente, o que a gente tem observado é que a gente faz a limpeza da área no dia seguinte, tá? Isso aconteceu no Policeia, aconteceu de novo no último mutirão que a gente fez no dia 24, lá na região da Sudoeste, do União de Bairros, né? Na região do União de Bairros, que a gente faz a limpeza, e daí quando a gente chega no dia seguinte, infelizmente tem um monte de copo, um monte de prato de marmita, um monte de coisa que, infelizmente, a gente não tem condições de ficar pegando todo esse volume que é depositado por conta da inadequação da destinação do lixo. Esse fim de semana vai ter São Quirino. É o próximo. Dia 9 de março a gente vai estar na região do São Quirino, Capadócia, Jardim Nilópolis, enfim, com uma mega operação lá também. O Catatreco vai passar no dia 9 de março lá, vai estar junto com a gente, as operações. Enfim, a gente tem uma série de coisas que a gente tem feito. Esse daqui é o checklist, pode passar, Ivanilde. E daí o que a gente queria trazer para o conselho de pedidos aí, né, que a gente possa atuar no controle de criadores na nossa casa e nos nossos locais de trabalho, para que a gente seja agentes multiplicadores e evitar que esse mosquito se prolifere, manter a população informada nos nossos conselhos, nas nossas reuniões, como que a gente vai passar essa informação sobre a dengue, a importância de procurar o atendimento e receber as orientações. O uso de repelente também, a gente tem no sistema público de saúde a liberação de repelente para as gestantes, né, por conta da condição do Zika e outras situações. Então, é necessário fazer só o cadastro e consegue pegar esse repelente e está disponível. Em caso de febre, sempre procurar o serviço de saúde, porque a gente é uma cidade que tem uma série de doenças, inclusive outras como a febre maculosa, que é de importância para a gente, com desfecho bastante desfavorável. Então é preciso, um adulto com febre não é qualquer coisa, precisa procurar atendimento para que a gente possa fazer o tratamento de maneira precoce. E todos devem seguir o tratamento indicado na quantidade de líquido correto, na quantidade de hidratação, e em caso de sintomas mais graves, procurar os pronto-atendimentos ou as unidades de emergência no município. Era isso. Obrigada, gente. Obrigado. A gente agradece a apresentação, era importante trazer esse conjunto de informações. Acho que conseguimos exatamente no tempo. Parabéns. E eu queria pedir o vídeo, como não deu para apresentar, se puder passar depois para a gente colocar no grupo do conselho como forma de, né, acho que puder passar a apresentação. E o Roberto que vai fazer uma sugestão que ele vai fazer em segundos, né? Como não deu tempo de discutir e as pessoas manifestarem, etc., que a próxima reunião do Conselho a gente comece com esse tema. Não precisa fazer a apresentação novamente, mas que você esteja aqui para discutir as dúvidas. A gente reserva pelo menos meia horinha da próxima reunião do Conselho. A próxima é extraordinária, talvez na ordinária, para a gente voltar a esse tema durante uma meia horinha, fechando com a participação das pessoas que não teve hoje. Gente, aí dentro tem um panfletinho também dos ecopontos e do catatreco, tá? Então eu vi que é uma demanda que o Conselho tem trazido. Então os serviços públicos preparou esse material para que a população possa ter acesso a essa informação. Boa noite a todos. Eu sou o Thiago, para quem não me conhece, sou da Comissão de Comunicação do Conselho, e a gente queria a disponibilização do material em formato Instagram, em formato Facebook, até também o formato WhatsApp, para que a gente possa, nas redes do Conselho e nas redes onde a gente trabalhar, onde a gente estiver atuando, a gente possa fazer a publicação do material, inclusive a sugestão, né, de peças publicitárias, tudo que for surgir referente à prevenção e à campanha. Acho que é importante a gente estar junto e levar esse material. Obrigado, Thiago. Então, só para já fazer esse avisar, né,
A extraordinária vai ser dia 13 de março, né? E a ordinária no dia 27. Então, conforme for na organização, essa extraordinária é para o regimento da conferência, da segunda Conferência Municipal de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde. E aí a gente vê conforme for encaixar numa ou noutra, mas para garantir realmente essa ideia, então precisa já ficar convidada ou no dia 13 ou no dia 27 para poder fazer isso aí, mas de qualquer maneira a gente já agradece muito. Se puder encaminhar para a gente essa apresentação, que a gente socializa no grupo e a partir dali para outros conselhos também. A Ivonilde já passa para a gente, obrigado Ivonilde. Então agradecer demais a dedicação de todos demos conta da nossa pauta e a gente então declara encerrada a nossa reunião no Conselho Municipal de Saúde e viva o SUS! Obrigado aos intérpretes de Libras. Sobreviveu? Apesar de não? Não tem jeito. A gente esteve tentando conferir o dicionário de termos do controle social para Libras. Tem várias palavras que eu não faço ideia. A compensação de ter uma PS, a siglas são pequenas, as ações da o sistema rápido, o sistema não faz ideia, mas aí pelo menos vocês falaram até, mas foi muito bom, obrigado. E eu que agradeço, o prazer foi meu. Até a próxima. Obrigada, Eu que agradeço, até a próxima. Até a próxima.